Nesse vídeo eu vou falar sobre as etapas de montagem. Para a gente criar uma etapa de montagem, a gente vem aqui no módulo de cadastro, Food, etapas de montagens. Aqui a gente vai criar as perguntas que vão ser feitas na hora que você selecionar o produto. Então eu clico aqui em novo, e aí eu vou dar um nome para essa etapa, por exemplo, vai ser uma etapa de lanche gourmet. E aqui eu vou escolher se essa pergunta vai ser do tipo produto, onde ele vai selecionar um produto, ou aonde ele vai selecionar uma observação. Então a gente pode começar pelo produto. E como é um lanche gourmet, eu posso colocar aqui qual pão. Então vai ser a minha primeira pergunta. Quando ele clicar lá nesse lanche gourmet, vai me perguntar para mim qual pão. E aí, aqui é a ordem que ele vai ser exibido, é a minha primeira pergunta. Quantidade mínima. Ele precisa selecionar algum pão? Ou ele não precisa selecionar nenhum se ele quiser. No meu caso, eu vou deixar obrigatório ele selecionar pelo menos um item, tá? Quantidade máxima, ele pode selecionar mais de um tipo. No caso, por exemplo, do pão, eu vou deixar um. Mas vamos dizer que fosse adicional, por exemplo, de açaí. Eu poderia colocar aqui que ele poderia selecionar até 4, tá? Então eu vou deixar um de um, porque ele só pode selecionar um pão. Aqui embaixo é a resposta. Então eu vou colocar os pães que eu tenho cadastrado, tá? Então eu vou vir aqui e vou procurar ele, pão. Eu tenho o pão aqui e vou adicionar a outra também. Eu vou ter um outro tipo de pão, que é o pão brioche, e eu vou adicionar. Então quando ele clicar lá no produto lanche gourmet, vai me perguntar qual é o pão e ele vai ter que selecionar um desses dois. E aqui eu também posso colocar a quantidade que vai, se ele vai entrar como grátis, esse produto aqui dentro dessa pergunta, ou se ele vai trabalhar com preço, ele vai compor o custo do nosso produto, né? Então, quando eu clicar no lanche gourmet, ele vai informando o preço a partir do preço aqui que eu coloquei nas minhas mercadorias que vão ali dentro, tá? Dessa pergunta. Então, aqui ele vai formando pra gente. Eu deixei a R$2. E esse favorito que tem a estrelinha é muito utilizado para quem trabalha com Marmitex. Então hoje eu tenho isso aqui, então ele vai aparecer os dois para mim. Se eu estiver trabalhando com a Marmitex, eu posso cadastrar, por exemplo, todas as proteínas que eu trabalho o mês inteiro. Aí hoje eu vou trabalhar, eu tenho essas duas disponíveis, eu vou deixar aqui como favorito. Não, hoje eu não vou ter, por exemplo, uma carne. Eu venho, eu desmarco e aí essa carne não aparece lá para ser selecionada, tá joia? Então a gente cria a primeira pergunta. Eu posso vir aqui e salvar, ou eu posso ir criando várias perguntas. Agora eu poderia perguntar qual é a carne, depois eu posso criar uma outra e perguntar qual o molho, né? E eu também posso criar uma pergunta referente a uma observação, por exemplo, gelo e limão. Então vai ter uma pergunta sobre gelo e limão, e aí não é obrigado a selecionar nenhum, né? E ele pode selecionar uma das respostas. E aqui eu vou pesquisar uma observação que previamente eu cadastrei aqui na observação, ou então eu posso criar uma na hora. É bem simples, eu clico aqui e vou escrever o nome dessa observação, por exemplo, gelo. E aí eu salvo, eu já vou ter criado ele, tá? Eu vou pesquisar uma aqui. Sim e não. Então, quando eu cair nessa pergunta, gelo e limão, ele vai selecionar para mim se ele quer sim ou não, tá? Isso é para facilitar o atendimento e ser mais rápido, mas ele pode também colocar uma observação na hora, tá joia? Então, a gente salva esse processo que a gente criou de etapa e agora a gente tem que vincular ele lá no produto, tá? Eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso. Para a gente vincular ele ao produto, a gente vem no módulo cadastro, estoque, produtos. Então a gente vai pegar o produto que a gente quer vincular aquelas perguntas, tá joia? Então eu vou filtrar um produto que eu já tenho aqui, tá? Filtrar pela descrição, vou vir aqui. Eu tenho o lanche gourmet e vou editar para explicar para vocês. Então aqui dentro, quando eu cheguei aqui no final, eu vinculei ele, olha, a essa pergunta do lanche gourmet. Então lá dentro tem as etapas que eu criei e quando eu vender esse lanche gourmet, ele vai abrir as perguntas para mim.